Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Estamos dando início ao grupo 4 das nossas aulas de História do Brasil, que ainda vai tratar da presença do Estado português no Brasil, governo de Dom João VI, a segunda fase do governo, e cronologicamente estamos justamente aqui no ano de 1817, quando vamos ter ocorrida a Revolução Pernambucana. Vamos então para a análise da Revolução Liberal de 1817 em Pernambuco. Vamos acompanhar essa animação sobre a Revolução para que a gente possa conhecer todas as características que envolveram todo o processo revolucionário em Pernambuco. Porque depois eu vou analisar cada um dos itens. Então vamos ter primeiro uma visão geral sobre a Revolução. Vamos acompanhar. A primeira questão. A Revolução de 1817 foi inspirada nas ideias do Iluminismo. Quem as propagou e preparou a Revolução foram as sociedades secretas, 3 que nós tivemos aqui. Essa revolução também pode ser chamada de Revolução dos Padres, que nós explicaremos em seguida por quê. Pernambuco vivia nesse período uma grave crise econômica, principalmente dos seus produtos básicos, açúcar e algodão. Também vivemos uma grande seca. Os privilégios em Pernambuco estavam nas mãos da burguesia portuguesa, principalmente. Dom João cobrava altíssimos impostos por causa das dívidas para com a Inglaterra. Nós tivemos uma produção muito baixa de gêneros de primeira necessidade, alimentos. Quando a Revolução eclodiu, formou-se um governo provisório organizado por membros de várias categorias sociais, que criou também o Conselho de Estados composto pelos intelectuais, adotou o sistema de tolerância religiosa, aclamou república independente, criou a própria bandeira, que nós estamos vendo aqui, adotou o tratamento pessoal de igualdade e criou o projeto da primeira Constituição da República Pernambucana Independente, chamado de Lei Orgânica, que foi organizada por Frei Caneca. Muito bem, vamos ver agora todos os detalhes em relação de todas as características da Revolução de 1817 que nós vimos aqui. Vamos para a análise. Ainda numa prova, a Revolução de 1817 pode ter outras denominações, como Insurreição Pernambucana de 1817, Revolução Liberal de Pernambuco, Revolução Libertária de Pernambuco de 1817, Revolução de Pernambuco simplesmente de 1817 ou ainda a Revolução dos Padres. Quais as causas da Revolução de 1817 em Pernambuco? De um lado, privilégios dos comerciantes portugueses. Esses privilégios baseavam-se principalmente no monopólio das riquezas. Por quê? Porque os comerciantes, a burguesia portuguesa, dela se comprava a matéria-prima, ou ela que comprava a matéria-prima, quer dizer, no caso, o que era produzido em Pernambuco, e ela que vendia os produtos manufaturados em Pernambuco. Então, os lucros, obviamente, ela vendia os produtos pelos preços altíssimos, porque era monopólio, então só poderia se fazer negócios com ela, e comprava a matéria-prima pelos preços baixíssimos.
Isso é que dava grandes lucros à burguesia portuguesa e, obviamente, prejuízo econômico muito grande aos pernambucanos, principalmente, no caso, aos senhores do engenho na produção de açúcar ou então até mesmo na produção de algodão. Do outro lado, podemos observar a crise econômica que Pernambuco estava enfrentando por causa da queda do preço internacional do açúcar e do algodão. Porque, vejam bem, estamos falando em 1817. Desde 1760, a Inglaterra iniciava a sua Revolução Industrial. E em 1817, nós já tínhamos desenvolvidas técnicas de produção do açúcar na Europa, da beterraba de açúcar. Então, a Europa começou a produzir o seu açúcar próprio. Obviamente, em 1817, essa produção já era bastante avançada e industrializada. Então, o produto, o açúcar europeu da beterraba de açúcar, era de qualidade muito superior ao nosso açúcar, que ainda era produzido à base da mão de obra escrava em manufaturas. Consequentemente, o valor do preço do nosso açúcar e, consequentemente, do algodão, era cada vez mais baixo. Isso trazia, obviamente, prejuízos econômicos para os senhores do engenho em Pernambuco. E aqui onde vem a justificativa. Por que a Revolução de 1817 nós chamamos também de Revolução dos Padres? Ora, a igreja, os padres, quase que a metade das terras em Pernambuco, proprietários eram justamente os padres, era a igreja. E eles é que tinham um preparo intelectual maior do que os demais senhores do engenho. Por isso, eles, como proprietários das terras, produtores do açúcar e algodão, sentiam na pele os problemas da crise econômica. Mas, do outro lado, eles também eram padres. Então, eles trabalhavam nas paróquias com os demais fiéis, os demais habitantes de Pernambuco. Consequentemente, eles entendiam muito bem o problema econômico de Pernambuco. Eles, como donos das terras, produtores, e sabiam o problema enfrentado pela população por causa da crise econômica que se envolveu Pernambuco devido às questões internacionais. Do outro lado, constantes aumentos de impostos de Dom João VI, que Dom João VI fazia devido às dívidas que tinha sempre em relação à Inglaterra. Então, vejam, se a economia estava em crise e continuavam os impostos aumentando pelo governo, isso obviamente trazia preços cada vez mais altos dos produtos e a população, obviamente, não tinha condições de comprar, de adquirir cada vez, ou começou a adquirir cada vez menos produtos. E isso, então, envolveu em uma crise terrível. Além disso, a produção, então, consequentemente, dos gêneros de primeira necessidade começou a cair. Então, os preços aumentavam. Então, o povo não tinha como comprar, devido justamente à disparada dos preços e, consequentemente, à redução na produção. Por quê? Se os donos das terras ganhavam cada vez menos, produziam cada vez menos, consequentemente, isso também se estendeu na alimentação, os produtos de, como eu chamo, de gêneros de primeira necessidade. Além disso, consequentemente, o governo de Dom João VI, ou melhor, do outro lado, Pernambuco, Nordeste, de uma forma geral,
mas nesse caso Pernambuco, que era o astro maior da produção econômica, entra em gravíssima crise, o que leva então, consequentemente, à revolta para proclamar-se independente do governo português de Dom João VI, que estava sediado no Rio de Janeiro, no Brasil. De um lado vem a aristocracia rural, como nós podemos observar aqui, e do outro lado as massas populares. Porque o que se percebeu? E aí onde entra principalmente a questão de preparo intelectual dos sacerdotes, dos padres. Se percebeu que o problema de Pernambuco não era de Pernambuco. Ele veio de fora para Pernambuco. E a forma de governar de Dom João VI em relação ao Nordeste, obviamente, era completamente incoerente. Então, os padres sabiam que o problema só poderia ser resolvido se todos se unissem contra a política de exploração de Dom João VI. Vamos lá. Assim, nós podemos observar quem foram os organizadores da Revolução. De um lado, a aristocracia rural, e aí onde entram os padres, que queriam um autogoverno, de um lado, e do outro lado, a liberdade econômica, que estava monopolizada pela burguesia portuguesa. E do outro lado, nós tínhamos as massas populares, que também queriam, de um lado, a questão de sobrevivência, por causa dos preços altíssimos, mudanças radicais na sociedade e, principalmente, a maior igualdade. Por causa disso, desenvolve-se um quadro ideológico baseado no iluminismo e desenvolvido pelas sociedades secretas que nós vimos no início da aula, sociedades secretas que divulgavam as ideias liberais entre todas as categorias sociais, tanto no campo como nas cidades, entre os intelectuais, entre os padres, entre o exército, inclusive nós tivemos muitos adeptos do exército português, justamente influenciados pelas ideias iluministas, adeptos a uma revolução, adeptos à independência da região e principalmente de Pernambuco. Os representantes, verifiquemos, Manuel de Arruda Câmara, um ex-carmelita, Padre João Ribeiro, Padre Miguelino. Então, podemos observar o próprio bispo Dom José Azeredo Coutinho, que também era um dos principais representantes, que dirigia o seminário de Olinda. Além disso, o Frei Caneca, Cipriano Barata, que participou na Inconfidência Baiana, e também Conspiração Baiana, e também o Padre Roma. Então, o que nós percebemos? Que os principais representantes, líderes do movimento, eram justamente os padres, porque eles é que entendiam o porquê do problema. Então, daí a divulgação em massa das ideias liberais. Vamos para o próprio movimento revolucionário. Aconteceram denúncias do movimento. Acompanhemos. O governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, tendo recebido denúncias dos preparativos dos revoltosos, determinou a prisão de todos os implicados. Só que o brigadeiro Barbosa de Castro, ao prender o capitão José de Barros Lima, militar chamado de Leão Coroado, foi morto.
amotinando-se então a tropa. O governador, então, enviou ao quartel seu ajudante de ordens, tenente-coronel Alexandre Tomás, que também foi morto. Resultado, Caetano Pinto refugiou-se na fortaleza do Brum, que ficava em Recife, onde capitulou e retirou-se para o Rio de Janeiro. Olhem a sequência dos fatos da Revolução. Quem era, afinal de contas, o Leão Coroado? O Leão Coroado era José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, que era um militar, nasceu em meados do século XVIII no Recife, em 1817 já era capitão do exército português e, por aderir à causa republicana, recebeu a voz de prisão do comandante do seu regimento, o brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de Castro. Ignorou a ordem, sacou a espada e matou o brigadeiro. Episódio este que fez eclodir a revolta pernambucana de 1817. E então, quando as tropas reais reprimiram o movimento, no final da Revolução, ele foi preso, condenado à morte e enforcado em Recife. Teve as mãos e cabeça cortadas, as mãos foram pregadas no quartel e a cabeça fincada num poste em Olinda, e o seu corpo amarrado ao cavalo foi arrastado pelas ruas até o cemitério. A crueldade dos portugueses, que eram alicerces da Igreja Católica na Europa, nos episódios, por exemplo, como esse da revolta da Revolução de 1817 em Pernambuco. Vamos verificar o seguinte. Com a resistência dos militares envolvidos, tem início a Revolução, que vitoriosa organizou um governo provisório. Observem bem a composição do governo provisório. Domingos José Martins, por exemplo, representante do comércio. Domingos Teotônio Jorge, representante do Exército. João Pessoa Ribeiro de Melo Montenegro, representante do clero. Manuel Garcia de Araújo, representante dos donos das terras. José Luiz de Mendonça, representante da magistratura. Padre Miguelino, por exemplo, era secretário de governo. E o governo provisório também tinha um jornal chamado Preciso, através do qual eram publicadas todas as diretrizes da Revolução. O que então nós observamos na Revolução de 1817 de diferente em relação às demais revoltas separatistas que já tinham acontecido? De que o governo provisório era composto praticamente não por um determinado grupo social, como na Bahia, como no Rio de Janeiro, como em Inconfidência Mineira. Aqui em Pernambuco, nós podemos observar que a composição do governo provisório era feita por praticamente representantes de todas as categorias sociais. Quer dizer que todos tinham seguiam a mesma ideologia de um lado e do outro lado. Todos queriam as mudanças em função de todos. Ou melhor, todos por todos. Então as massas populares lutavam pelas inspirações da classe social dominante, e a classe social dominante lutava pelas inspirações das massas populares. Por isso, o movimento teve êxito, tanto é que eclodiu, e por mais de 2 meses estabeleceu Pernambuco
como uma república completamente independente do Estado português. Mas foi justamente por causa disso. Do outro lado, organizou-se também um conselho consultivo ou conselho de Estado, que era composto pelos intelectuais, porque ninguém mais do que eles conheciam muito bem todos os objetivos do iluminismo, do liberalismo. Então, eles é que eram, vamos dizer assim, orientadores intelectuais do governo provisório, em função dos interesses de todas as classes existentes em Pernambuco, todas as categorias sociais. Como, por exemplo, Antônio Carlos de Andrada e também Antônio de Moraes e Silva. Os principais fatos da Revolução foram: primeiro, o governo de Pernambuco, da República Independente de Pernambuco, enviou emissários ao estrangeiro. Quer dizer, como se fossem representantes diplomáticos, embaixadores do novo país, Pernambuco, República Pernambucana. Observem que foram enviados para a Inglaterra, Estados Unidos, a Argentina também. Estabeleceu a liberdade de pensamento, que era proibido, obviamente, pelos portugueses aqui. Aboliu o monopólio do pau-brasil, o estanco do sal e os títulos da nobreza. Aí justamente onde entra a questão de tratamento pessoal de igualdade. Por isso se aboliu justamente os títulos da nobreza. Podemos observar que adotaram uma bandeira com as suas características que nós vimos no início. Quando eu digo adotou o tratamento pessoal de igualdade, porque, vamos dizer assim, o título de todos era ou voz ou patriota. Por exemplo, na Revolução Russa de 1917, os russos adotaram, por exemplo, também o título de o tratamento pessoal de igualdade como camarada. Então, todos eram camaradas. Aqui na Revolução de 1817, todos eram ou voz Zé Chiquinho, ou voz o patriota Zé Raimundo e assim sucessivamente. Isso trouxe um espírito de igualdade muito forte entre os pernambucanos. Vejam, isso há 200 anos atrás, é impressionante. Há 200 anos atrás. Por isso, é a primeira revolução no mundo, na história, onde se adota o tratamento de igualdade entre as pessoas. Por isso que a Revolução deu certo. A covardia de Dom João VI é que vai levar ao fim da Revolução, infelizmente. Por que covardia, nós vamos ver daqui a pouco. Também o governo de Pernambuco enviou José Martiniano de Alencar, mas infelizmente foi preso no Ceará, e Ribeiro de Abreu e Lima, conhecido como Padre Roma, que também foi preso e executado na Bahia. Agora, a gente analisando mais uma vez as características da Revolução de 1817, nós vamos perceber claramente todo o processo através das suas características. Então, vamos ver. Foi inspirado nas ideias do iluminismo, do liberalismo. Foi organizada a Revolução por 3 sociedades secretas, Areópago de Itambé, Suassunas e Seminário de Olinda. Foi chamada também de Revolução dos Padres, agora sabemos por quê. Além disso, viveu uma grave crise econômica, também já sabemos por quê, devido à concorrência da Europa.
A burguesia portuguesa, que possuía grandes privilégios, portanto, era uma revolução anti-lusitana, com certeza. Vimos que o governo cobrava altíssimos impostos e o que a crise econômica desenvolveu também, esfriou a produção de gêneros de primeira necessidade, que se organizou o governo provisório composto por membros de cada categoria social, que esse governo era acompanhado pelo Conselho de Estado, que proclamamos uma república independente em Pernambuco, que criamos a bandeira, que adotamos tratamento pessoal de igualdade e tivemos a lei orgânica como projeto da primeira Constituição. Em 1917, a bandeira da Revolução de 1817, comemorando o centenário da Revolução, passou a ser a bandeira oficial do já Estado de Pernambuco e até hoje, portanto, existe. Aqui nós temos a imagem de 1817, no Campo das Princesas, em Recife, os revoltosos, quando dominam o antigo Palácio do Governo. Aqui também nós podemos observar que no atual Palácio do Campo das Princesas, o Palácio do Governo, nós temos como lembrança da Revolução de 1817 o Leão do Norte, ou Leão Coroado, como era chamado, até hoje, então, permanece. A junta do governo revolucionário pernambucano também, justamente o governo provisório, quando se organizou, a extensão da revolução que nós podemos observar, que foi para as comarcas do Ceará, Rio Grande, Paraíba, aqui a comarca de São Francisco, também Bahia, a comarca de Sergipe, a comarca de Alagoas, porque, na verdade, tudo isso que nós estamos observando no mapa tudo isso era Pernambuco, exceto a Bahia, obviamente, que era uma província independente. Aqui nós temos o panfleto original da bandeira da República Pernambucana Independente, quando ela foi criada, então, pelos revolucionários. E, finalmente, os mártires pernambucanos, todos que foram executados pelo governo quando reprimiu violentamente a Revolução de 1817. Observem bem que a duração, por exemplo, da República Independente de Pernambuco foi apenas de 73 dias, portanto, mais de 2 meses. Existe um episódio ligado ao Napoleão Bonaparte em relação à Revolução de 1817. Vejam só. Animados pela Revolução Pernambucana de 1817, um grupo de emigrados franceses nos Estados Unidos elaborou um plano para resgatar o imperador Napoleão Bonaparte em Santa Helena e trazê-lo para Pernambuco e depois a Nova Orleans. Justamente por quê? Porque Pernambuco, desculpem, porque Pernambuco era um país independente. Então poderia se preparar um plano dessa natureza. A fama e o fascínio por Napoleão estiveram bem presentes no Brasil nos primeiros 20 anos do século XIX. Em 1801, por exemplo, o futuro imperador francês poderia ter sido o patrono do primeiro movimento pernambucano para fundar uma república no país, a frustrada conspiração dos Suassunas, que foi uma pré-revolução
que deu origem a 1817, ao movimento de 1817. A influência de sua figura e das ideias liberais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos da América esteve muito presente entre os revolucionários pernambucanos do século XIX, desde a conspiração de 1801 até o triunfo da Revolução de 6 de março de 1817, no Recife, considerada hoje a data magna de Pernambuco. E aí, o elo entre os franceses e o Brasil, no caso Pernambuco, independente, era Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá, o homem enviado pelos revolucionários de Pernambuco como seu representante junto ao governo dos Estados Unidos, no intuito de obter o reconhecimento formal da independência de Pernambuco. Foi um sucesso. Realmente, a Revolução de 1817 é o ícone de todas as revoluções que aconteceram na história do Brasil. Marcante, não somente no plano da história do Brasil, mas no plano mundial, obviamente. Bem, senhores, por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez. Você vai passar.